Olá, Conselho do Perito. Melhor uma pós-graduação em ergonomia ou melhor uma pós-graduação em fisioterapia do trabalho? Essa pergunta veio no meu direct e eu acho que vale a pena um videozinho rápido, um Conselho do Perito aí para você refletir. Não dá para separar as áreas, né? No meu ponto de vista, a ergonomia e a fisioterapia do trabalho, elas andam bem próximas assim. Mas eu acho que vale a pena, quando você é fisioterapeuta, refletir sobre a pós. Porque, no meu ponto de vista, quando você faz a pós em fisioterapia do trabalho, agrega algumas vantagens em relação à pós-graduação em ergonomia. Quando a gente fala no fisioterapeuta do trabalho, ele é um profissional que vai além das questões de ergonomia. Porque como a ergonomia ela é uma área de atuação que pode ser desenvolvida por profissionais de qualquer área, ela é multidisciplinar, talvez a visão do engenheiro não seja, talvez não, obviamente, né? Que a visão do engenheiro não é a mesma do fisioterapeuta quando a gente está analisando lá um local de trabalho, né? Um desenvolvimento de um ato motor do indivíduo lá fazendo o seu trabalho, sei lá, usando uma tocha de solda para soldar um equipamento. O ponto de vista do engenheiro não é o mesmo ponto de vista do fisioterapeuta. Então, quando a gente fala em ergonomia, ela é multidisciplinar, né? Ela pode, qualquer profissional pode desenvolver esse trabalho. Quando você pensa na fisioterapia do trabalho, e você pensa, você tem que levar em consideração que ela a área de atuação da fisioterapia do trabalho, ela tem alguns escopos na classificação brasileira de ocupações, ela tem um número lá. E esse número é para o profissional que é especialista em fisioterapia do trabalho, especializado. É aquele que tem o título de fisioterapeuta do trabalho. E o título vem através da prova de títulos organizada pela Associação de Classe. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, é a Abrafit, Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, em parceria com o COFITO. Então, a entidade de classe associativa e o conselho se unem para fazer a prova de título. Então, quando você adquire o título de fisioterapeuta do trabalho ou especializado em fisioterapia do trabalho, você ganha o direito de usar o CBO, então, da Classificação Brasileira de Ocupações, e lá tem várias, digamos assim, prerrogativas que o fisioterapeuta do trabalho pode fazer. Além do CBO, você então entra para dentro da resolução da especialidade, que é a 465. A resolução da especialidade tem muita informação, tem um monte de coisa lá que o fisioterapeuta do trabalho pode fazer, mas um monte mesmo lá. E principalmente que eu acho que para nós aqui que falamos de perícia fisioterapêutica, eu acho que o principal é o nexo causal, né? Porque fica aquela discussão, o fisioterapeuta não pode. No CBO já diz lá a questão envolvendo o nexo causal e na resolução 465 também. Então, quando você faz a pós em ergonomia, não que você não possa fazer a prova de título, mas normalmente a prova de título é dividida em 3 partes. Você tem questões objetivas, que são aquelas de assinalar, você tem as questões dissertativas que você tem que escrever, e depois, se você for aprovado nesses 2 momentos, você vai ter que fazer a prova dos seus títulos, né? Que aí são os cursos, as formações que você tem. E nos editais que eu acompanhei, a pós-graduação em fisioterapia do trabalho tinha uma pontuação maior, porque ela é considerada curso, né, em área específica e não área secundária. Então eu acho que quando você escolhe fazer
a pós-graduação em fisioterapia do trabalho melhoram as suas chances de você conseguir melhor na prova de títulos nesse sentido. Ah, mas então não vale a pena fazer a pós-ergonomia? Não, acho que vale, com certeza. Na verdade, quando eu fiz a minha pós-graduação em fisioterapia do trabalho, eu tinha duas opções. Ou era a pós em fisioterapia do trabalho, ou era o MBA em ergonomia. Cara, o MBA é aquele passo bem maior, né? Assim, na questão envolvendo a área de ergonomia. A pessoa, é um título muito importante você ter um MBA em ergonomia. E normalmente, assim, eu tenho observado também que a pós-graduação em fisioterapia do trabalho, ela vai muito de encontro aos ensinamentos e os entendimentos do fisioterapeuta, porque daí você tem lá cadeiras de fisiologia do trabalho, biomecânica ocupacional, que às vezes na área de ergonomia não se destacam assim, né? Porque gera muita dificuldade nos outros profissionais aí que talvez, como a gente tem muita dificuldade de fazer cálculo, desenvolver layout, construir um produto, né? Aquela ergonomia de concepção. Cara, pra gente é complicado, né? Nós somos muito focados na saúde do trabalhador, na pessoa, né? Então, eu acho que a pós-graduação em fisioterapia do trabalho é mais interessante para aquele profissional que está buscando ou que vai buscar depois do título, né? Eu, por exemplo, tenho pós-graduação em fisioterapia do trabalho e sou especialista através da prova de título. E a minha pós em fisioterapia do trabalho teve uma pontuação bem boa, bem alta, depois ali para comprovar ali a experiência profissional, a formação acadêmica que você tem. Então, faz sentido para mim que me parece que a pós-graduação em fisioterapia do trabalho é mais interessante em relação à pós-ergonomia. O que vai ser de, talvez, né, enquanto eu gravo esse vídeo aqui em agosto de 2021, a gente vê muito pouca pós-graduação em fisioterapia do trabalho. A maioria é focada em ergonomia. Por quê? Porque daí você aumenta o leque, né? Você vai ter alunos engenheiros, médicos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, engenheiros, até eu já vi farmacêutico com pós em ergonomia, já vi gerente, pessoas formadas em RH com pós-ergonomia. Então, quando você abre uma pós-ergonomia, você abraça todo mundo. E se você abrir uma pós-graduação em fisioterapia do trabalho, fica nichado nos fisioterapeutas. E talvez por uma questão comercial, você não venda, né? Enfim. Mas isso não é discussão para o nosso vídeo. Se eu pudesse dar um conselho, eu escolheria, se você é fisioterapeuta, fazer a pós em fisioterapia do trabalho. Fechou? Dá um joinha, dá um like, te inscreve no canal. Se você estiver no Instagram, dá um coraçãozinho para mim, comenta aqui qual que é a tua pós, bota aqui embaixo aí se você gostou. Eu sou formado pela Sebracorp, antiga Sebracorp, que depois foi incorporada pela Inspirar em 2017 ou 2015. Eita, faz tempo, não lembro mais. Não, acho que foi 2015. Se você estiver no podcast e estiver na iTunes lá, me dá uma estrelinha, que também ajuda a distribuir, printa a tela e me marca, salva, compartilha com quem está na dúvida e valeu! Fui!